Olá, serei seu professor nesta videoaula de conformação mecânica. Vamos começar? Os temas desta aula são conceito, laminação, forjamento, extrusão e trefilação. A conformação mecânica ela pode ser conformação direta e ou conformação indireta. É um processo que compreende os esforços de tração, de compressão, flambagem, torção, cisalhamento e flexão. Neles, como podemos trabalhar com processo a frio ou processo a quente, nesses processos envolve, às vezes, um rearranjo cristalino, ou seja, os átomos, moléculas, a estrutura cristalina dos materiais nesses processos sofre alteração com relação ao original, quando o tarugo, a chapa ou a barra chega no início do processo. Aqui nós temos a laminação. É um processo de conformação mecânica que compreende passar uma chapa, um tarugo ou um eixo, uma barra, entre dois ou mais cilindros. Temos aqui vários tipos de laminação, cada um com a sua especificação. Os equipamentos são muito robustos, os eixos, os rolos laminadores são presos em gaiola e todo esse conjunto de elementos de máquinas dão toda a precisão que nós precisamos para poder fazer a redução das seções transversais dessas peças. Temos, por exemplo, o laminador duo, que consiste em 2 cilindros. O metal a ser conformado passa entre esses 2 cilindros, os cilindros têm sentidos opostos e depois esse material retorna por cima do cilindro superior. Temos também o duo reversível, onde a passagem do metal ela tem um sentido e depois inverte o sentido e ela passa de novo entre os 2 cilindros. E temos também o trio, onde envolve 3 cilindros, e aí eu consigo ter uma melhor produtividade, onde o meu cilindro, os meus 2 primeiros cilindros passam o material no sentido, e o retorno desse material, ele passa, também sofrendo esforços e reduzindo a sua seção. Temos também o laminador quadro, que ele tem 4 cilindros. A preocupação desse laminador é reduzir grandes seções transversais, permite um controle dimensional melhor e evita o empenamento dos rolos laminadores que estão em contato com o material. Temos também o laminador universal. Esses laminadores, eles laminam o material tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. É muito utilizado para a obtenção de perfis. E temos também o laminador Sand-Zimmer, que também é conhecido também como planetário. Nele existe um conjunto de rolos laminador e a espessura desejada, a redução da seção transversal, geralmente ela acontece num único passe. Existem laminações a quente e laminações a frio. Geralmente, laminação a frio é mais para os materiais não ferrosos, como por exemplo o alumínio, que é muito utilizado, e para aço, laminação a quente. O sistema consiste no seguinte: eu tenho o meu material, que pode ser placa, barras ou tarugos, ele passa por um forno contínuo. Nesse forno contínuo é que eu faço o tratamento térmico desejado para ter, no final da linha desse processo, um material adequado para passar no meu conjunto de laminadores, que envolve laminadores de desbastes,
laminadores intermediários e laminadores de acabamento. Feito isso, ainda poderá existir um processo de encruamento ou não, e aí o meu material passa por outros dois últimos processos para finalização. Ou ele vai para a rebobinadeira, onde essas chapas vão ficar em forma de rolos de chapa, ou vai para a minha linha de tesoura, onde eu já vou cortar nos tamanhos padrões, né, conforme especificação técnica, e vou empilhá-los como chapas finas. E tem também o processo de laminação a frio. Este processo eu não tenho aquele forno de tratamento térmico. Eu posso ter um laminador de encruamento, né? Onde depois eu vou ter um conjunto de laminadores de desbaste, intermediários e acabamento. E aí esse meu produto ele vai poder ir para 3 linhas. A primeira é a linha de rebobinamento, chapas finas. Depois ele pode ir para um setor de galvanização, que é uma espécie de tratamento superficial, onde o meu produto, né, vai passar por um banho, né? Esse banho tem secagem e outros processos mais que veremos em outras videoaulas. E ele também vai para a rebobinadeira para transformar em rolos. E por último, eu tenho a minha linha de tesoura, onde esse processo já corta nos comprimentos conforme especificação técnica e vai empilhando aí em pacotes conforme logística. Temos também, né, a laminação de perfis, né, perfis tipo U, tipo I, tipo T, cantoneiras, né, todos esses tipos de perfis, né, de estruturas, elas são laminadas em laminador universal, onde eu tenho os esforços imprimidos tanto na vertical como na horizontal. Um outro processo de conformação mecânica é o forjamento. O forjamento eu posso obter peças através de martelamento ou através de prensagem, com prensas mecânicas e hidráulicas. Nas matrizes abertas, que são muito utilizadas para eixos de navio, âncoras, peças grandes, no processo vários golpeamentos, uma capacidade grande de esforço, e elas vão conformando essas peças de tal modo que eu consigo fazer com que ela tome a sua forma muito próxima do seu projeto. Esse processo geralmente sempre é acompanhado de outros processos, como por exemplo uma usinagem. E ele me dá uma condição muito aceitável e favorável em propriedades mecânicas, como a gente pode ver o comportamento dos grãos. Temos também, né, a matriz fechada. Essa matriz ela pode ser totalmente fechada ou semi-fechada. Totalmente fechado tem uma precisão muito boa, um acabamento também razoável, mas é o tipo de processo que é realizado com prensas mecânicas ou hidráulicas, geralmente hidráulicas. E o processo de matriz semi-fechada é quando eu tenho uma necessidade, né, de garantir que toda a cavidade da minha ferramenta, ela vai ser preenchida e depois a rebarbação eu faço a remoção, um outro processo. Tenho também a extrusão, que também é uma conformação mecânica que consiste em eu preencher uma cavidade, né, com um material, um metal, e eu forçar ela a passar por uma matriz. E na passagem dessa matriz, ela vai ter uma seção reduzida e o meu perfil, que pode ser uma barra, um eixo, pode ser um tubo e pode ter qualquer tipo de forma variada. Tenho também a trefilação, que é a responsável pela fabricação de cabos e fios e barras, né? Consegue reduzir muito a minha seção transversal.
ela é um processo onde o material é passado de forma, né, de tração numa fieira, né, e eu consigo reduzir na seção desejada. Só para termos uma ideia, eu tenho aí cabos, arames, fios grossos na ordem de diâmetro de 25 milímetros, médio na casa dos 7 a 15 milímetros, mais finos, né, de 7 a 1,5, 1,7, e os especiais que eu consigo bitola, seções transversais até na ordem de 2 centésimos. Aqui é a imagem de uma fieira, é por onde vai passar essa minha barra, né, esse meu fio, e onde ele vai ser reduzido. Aqui uma trefila, né, dá para perceber que existe várias bobinadeiras e antecede sempre um dispositivo com uma fieira, onde vai ser reduzido passo a passo a seção transversal do meu cabo. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Processo de forjamento, processo de laminação e processo de extrusão e trefilação. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto conformação mecânica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!